Olá! O encontro de hoje vai tratar sobre autoconhecimento. Um líder educador primeiro tem que se autoconhecer para poder ser uma pessoa melhor, mais plena e ter bons relacionamentos. Para falar de autoconhecimento, eu trouxe um instrumento bastante simples, mas muito profundo. Ele se chama Eneagrama. Eneagrama é uma palavra que vem do grego, enea, 9, e grama, figura. Então, Eneagrama é uma figura de 9 pontas. Ele mostra 9 tipos de personalidade humana. Isso mostra que nós os seres humanos, nós nos classificamos mais em um tipo ou mais em outro. Para chegar nos 9 tipos não foi por acaso. Muitos intelectuais e psicólogos, pensadores, refletiram sobre a diversidade humana e conseguiram, de certa forma, encaixar o ser humano em 9 tipos de personalidade. Lembrando que personalidade vem da palavra persona ou máscara, que mostra o quê? Nós não somos uma personalidade, mas nós usamos uma máscara, que é uma maneira que nós temos de nos relacionar com as outras pessoas. O caminho de conhecimento e de autoconhecimento que o Eneagrama traz é um caminho de descoberta, para a gente eliminar um pouco aquela máscara e poder descobrir outras maneiras de relacionamento, outros caminhos para termos uma vida melhor. Então, apesar de termos uma maneira mais tradicional e mais característica nossa, o Eneagrama mostra que tem mais 8 possibilidades importantes que, se nós navegarmos por ela, teremos uma vida melhor. O Eneagrama é representado por uma figura. Na verdade, são 3 figuras integradas. A primeira figura é um círculo, que mostra que nós somos um todo, nós somos uma totalidade. Não temos arestas, apesar que na nossa vida nós acabamos levando mais para um lado, nós somos mais de uma forma do que outra, mas na verdade, no nosso íntimo, nós somos um todo. A segunda figura é um triângulo, que mostra que existem 3 grandes caminhos que as pessoas escolhem para viver. São as chamadas tríades, que eu vou falar um pouquinho delas mais para frente. E a terceira figura é a hexade, que mostra que existem vários caminhos que nós podemos seguir. Isto é, se eu sou uma pessoa mais do tipo 2, o Eneagrama mostra que eu posso procurar o caminho do tipo 8, por exemplo, ou do tipo 5, porque as figuras e as pessoas estão interligadas dentro de um único contexto. Vamos falar um pouco sobre as tríades. O Eneagrama é dividido em 3 grandes grupos, cada grupo com 3 tipos, porque são 9 tipos no total. O que o Eneagrama mostra é que cada tríade mostra uma preferência de um grupo de pessoas em relação a outra tríade. A primeira tríade é a tríade do instinto. O que seria a tríade do instinto? Ele mostra que um primeiro grupo de pessoas, do tipo 9, do tipo 8, do tipo 1, preferem levar a vida como se a vida fosse algo mais instintivo. É como se a vida fosse uma batalha para a sobrevivência que esses 3 tipos tentam trilhar e batalhar para uma vida melhor. É o grupo do instinto que vai procurar se defender, atacar ou se fingir de morto. É o primeiro grande grupo. O segundo grande grupo é o grupo do sentimento, que é o tipo 2, 3 e 4. São pessoas focadas no reconhecimento, no afeto, elas vão buscar ser reconhecidas, elas querem afeto, elas querem um agrado, para elas é muito importante estar próximas das pessoas e mostrar que tem valor. Então o sentimento é o que vai levar a vida dessas pessoas, vai ser o grande direcionador. O terceiro grupo é o grupo do pensamento, é o tipo 5, o tipo 6 e o tipo 7. São pessoas mentais, a razão é importante e manter a mente mais quieta, mais tranquila também é importante para eles. Então são pessoas que vão procurar entender as coisas, explorar, viver uma vida mais do intelecto, diferente do grupo do sentimento e do grupo do instinto. É como se fosse uma esfinge, na verdade é o enigma da esfinge. Você tem lá na base da esfinge aquele ser que poderia ser o boi, né? Que ocupa aquela parte mais instintiva, mais visceral do ser humano, que é o grupo do instinto, a luta pela sobrevivência. No meio da esfinge temos o leão, que ocupa o lado mais sentimental, do reconhecimento, do poder, é o grupo do sentimento, né, que nós falamos dele. E o terceiro grupo é o grupo da razão, que vai procurar entender a vida. Então veja só, aquela antiga esfinge dos egípcios poderia se relacionar com o Eneagrama, o que mostra que o conhecimento
e as relações das civilizações mostra que não tem nada de novo. Tudo é um resgate de coisas que já foram descobertas no passado. Vamos falar um pouquinho agora, um detalhe, né, de cada um dos 9 tipos, para ver se você se encaixa e se reconhece em algum deles. O tipo 1 é o perfeccionista, né? Ele é do grupo do instinto. Ele procura ter uma vida mais tranquila, fazendo as coisas direito. Então, para ele tudo é importante, as coisas têm que estar organizadas, em ordem, as camisas na cor correta no guarda-roupa. Ele é uma pessoa um pouco crítica, né? Porque ele não vai aceitar desorganização, confusão. Porque, como ele é do tipo do instinto, da tríade do instinto, achando que o mundo é organizado, ele fica mais tranquilo e se sente mais assim, inserido no mundo. Veja só, ele quer lutar pela sobrevivência porque ele é o grupo do instinto. Ele é o grupo de tentar viver melhor com ele mesmo. É o perfeccionista, aquela pessoa que vai buscar uma vida mais organizada porque assim ele se sente mais tranquilo. O segundo grupo é o grupo dos ajudantes, é o tipo 2, que já não é mais do grupo do instinto, é do grupo do sentimento. Lembre bem, sentimento 2, 3 e 4. O ajudante ele quer ajudar as pessoas. Ele acha que assim as pessoas vão gostar mais dela, porque ele tem uma carência muito grande. Então é aquele amigo que muitas vezes, sem você querer, está te ajudando. E às vezes invade um pouco a sua vida, né? Querendo saber o que está acontecendo, se envolver, se intrometer, porque ele quer ser amigo, ele quer fazer parte da sua vida. E assim ele vive melhor. Veja bem, sempre a armadilha no Enneagrama é a pessoa ficar mais tranquila e muitas vezes exagerando mais do que o necessário. O terceiro tipo poderia chamar do tipo do empreendedor. É aquele cara que busca a competitividade, a performance, porque também ele quer ser reconhecido. Ele é do grupo do sentimento, igual ao tipo 2. Só que em vez de ajudar, ele vai querer performar, desempenhar, ser o melhor. Ele é muito competitivo, ser o segundo para ele é o fim, porque ele quer mostrar o valor dele também. Perceba, é diferente a maneira de buscar mostrar o valor, mas a armadilha é a mesma, tanto para o 2 quanto para o 3. E o 4 também completa a tríade do sentimento, né? É uma pessoa mais exótica, é o artista, ele quer mostrar que ele é diferente, talvez mais sofredor, talvez com mais desafios, porque assim ele chama atenção também. Só que veja só, o 2 quer ficar mais próximo, o 3 quer performar e o 4 quer chamar a atenção. A armadilha é a mesma. Eu quero ser reconhecido. Eu não sei se eu tenho valor e ao chamar a atenção e ser reconhecido eu fico mais tranquilo. Esse é o caminho e a armadilha muitas vezes da tríade do sentimento. Terceira tríade é a tríade do pensamento. Pessoas inquietas que querem conhecer o mundo. O 5 é o cientista, ele quer entender as coisas, ele adora desmontar para saber como as coisas funcionam, ele coleciona coisas, ele é muito introvertido, como se fosse um cientista, porque no fundo o que o 5 quer é entender o mundo. Então ele vai perguntar, vai indagar, para ficar mais tranquilo. A armadilha dele, diferente do grupo do sentimento, não é querer ser reconhecido, ele quer ficar mais tranquilo a partir do momento que ele entende como as coisas funcionam. O 6 é a mesma armadilha, só que ele é mais inseguro. Ele fica mais tranquilo com as pessoas próximas dele, porque ele quer entender o mundo e ele entende o mundo com as pessoas ao seu redor. Então é aquele tipo que vai ser amigo, porque ele, ao ser amigo ele entende que as pessoas vão estar próximas dele e assim ele vai estar mais tranquilo. Veja só, tudo isso é inconsciente, pessoal, ninguém sabe que é assim. Mas a pessoa de forma artificial, de forma natural, no sentido de ser automático, ele vai ter esse tipo de comportamento. E o 7, completando a tríade do pensamento, ele é o brincalhão. Ele é o cientista, mas o cientista brincalhão, ele quer experimentar as coisas, ele quer se divertir, ele começa um monte de coisa e não termina nada, porque ele também quer entender as coisas. Mas enquanto o 5 é o cientista que fica lá tentando entender, lá sozinho, o 7 é o brincalhão, vai estar junto das pessoas, vai estar experimentando, mas é a mesma armadilha. O 5, o 6 e o 7. Eu só vou estar tranquilo quando eu entender como é que as coisas funcionam. E para terminar a tríade do instinto, que eu já falei do 1, nós temos o 8 e o 9. O 8 ele vai desafiar, ele é a tríade da sobrevivência, do instinto, então ele se sente tranquilo quando ele desafia, quando ele ataca. Ele tem que estar no controle da situação. É o paradigma um pouco, né, o estereótipo do chefe, aquele que controla, que muitas vezes agride, porque ele tem que estar na frente liderando. Sempre vai ser o líder.
E o 8 ele foi líder desde criança, né? Sempre era o que inventava a brincadeira, definia quem ia brincar do quê, porque desde pequeno os 9 tipos têm essa mesma armadilha de procurar um equilíbrio através de um dos 9 caminhos. E o 8 é assim, desafiando, procurando a justiça, ou você é amigo dele ou você não é amigo dele. É um pouco o caminho do 8, porque é da tríade do instinto. E o 9, que fica no meio do 1 e do 8, né? Também da tríade do instinto, ele quer a paz, ele quer o equilíbrio, uma vida tranquila, não vamos pensar muito no conflito, o conflito tira eu dessa situação de equilíbrio, e aí a minha sobrevivência fica ameaçada. Vejam só, sempre a sobrevivência, só que de maneiras diferentes. O 1 é crítico, ele quer estar dominando a situação, o 8 é agressivo, ele quer ser o líder e atacar se for preciso, e o 9 quer ficar numa boa, né? Mas os 3 é a mesma armadilha. Eu quero sobreviver, eu quero estar de bem comigo e assim ficar melhor. Então, de uma maneira muito rápida, nós falamos um pouco sobre o Enneagrama, os 9 tipos. Isso é uma ciência para a vida toda. Mas por que eu quis trazer o Enneagrama? Para mostrar que pode ser um instrumento para você trabalhar o autoconhecimento, você como líder educador. Né? Como você é? Você é um líder mais 8? Você é um líder mais 1? Você é o 9 mais mediador? Ou você é aquele líder que ajuda todo mundo como um 2? Então você se questionar, estudar a você mesmo, vai melhorar muito você como pessoa e como líder. Outra coisa importante para falar do Enneagrama é que um número está ligado ao outro, nós falamos disso já, né? Por exemplo, se você olhar a figura do Enneagrama, vai perceber que o 2 está ligado ao 8. O que mostra, só para dar uma pitada de um caminho para vocês, é que muitas vezes o caminho do 2 está ligado ao caminho do 8 e vice-versa. Né? Por exemplo, um 8, que pode ser um 8 patológico, um tirano, se ele usar o caminho do 2, que é o caminho de ajudar as pessoas, ele pode estar fazendo uma terapia para si mesmo. Então, muitas vezes o caminho do 8 é ajudar as pessoas, se transformar num terapeuta, se transformar num líder que ajuda as pessoas. Assim, ele se equilibra e descobre um novo caminho. O mesmo serve para todos os outros números, todos estão ligados entre si. Se você olhar o desenho, vai perceber caminhos terapêuticos, caminhos para a liderança, caminhos para ser uma pessoa melhor. Então, divirta-se estudando o Enneagrama, espero que seja um caminho para você ser um bom líder e uma boa pessoa. Até mais!